Tem como eu ficar com uma foto depois dessa? Tem como eu pegar uma foto Claro, dessa? te mando. Oh, ficou linda essa foto. Ficou? Nossa. Ah, essa tá boa. E também. Olá, bom dia. Ele lançou apenas um livro, mas esse livro já deu muito o que falar. Se eu disser é o romance de Lipe e Juliana, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Mas agora parece que vem um outro ainda mais polêmico, que dá mais o que falar. Mas quem vai nos contar toda a história desse livro é o próprio escritor. Porque quem veio tomar café comigo hoje foi o Nonato Reis, que vai lançar mais um livro no final desse ano. Bom dia! Bom dia, Elda. Bom dia aí aos telespectadores, né? Café com Elda, e estamos aqui à disposição para falar mais alguma coisa sobre esse livro. Sobre né? esse livro, Isso. né? Na verdade, esse livro ele está sendo, vamos dizer assim, ele está furando a fila. Tá furando a fila. Porque quando você veio aqui da vez passada, a gente falou no livro que você... A Fazenda e Bacazinha, né? Que eu estava toda empolgada já com a Fazenda e Bacazinha, queria até conhecer a Fazenda. Isso. Agora, depois de uma repercussão toda na internet que eu venho acompanhando, a Saga de Amaralinda, é esse o nome? É, exatamente. Furou a fila, vai sair primeiro? Furou a fila, saiu de supetão, né? Assim como Lipe e Juliana, a mesma coisa. Eu me preparava para lançar um livro de contos e crônicas, que é o que eu mais faço, né? Escrever contos e crônicas. Eu me declaro, me afirmo como um cronista, né? Mas agora eu nem sei mais. Eu ia dizer isso, cronista já ficou para trás, né? Já ficou. Eu acho que o romancista furou a fila. Até porque há muito tempo eu não escrevo crônica, né? Tenho escrito mesmo romance ultimamente. Né? São coisas assim que vão acontecendo sem vamos dizer, não tem sem planejamento. um planejamento, Não tem. Eu nem sei explicar isso, porque romance é uma coisa densa, né? Isso que eu dizer, não é uma coisa assim de uma hora para outra. Não é uma coisa que você faça assim de uma hora para outra. Já existe todo um planejamento. E comigo as coisas não aconteceram assim, é tudo assim, com uma velocidade enorme. Teve Lipe e Juliana que eu fiz em um mês eu escrevi, né? E esse agora, a Saga de Amaralinda, que é um livro muito mais denso, né? Complexo, ele tem uma trama muito mais forte, né? Porque o Lipe e Juliana é uma historinha de amor. De amor, é uma isso, coisa de meio açucarada. A Saga de coisa. Amaralinda, ela não é propriamente uma história de amor. Ela é uma história de luta pela preservação de um rio. É uma mulher, né? A Amaralinda, que lá no Ibacazinho ela é conhecida como Linda, né? Que assume a frente da comunidade, né? Numa luta terrível, né? De mobilização, de conscientização dessa comunidade, quer dizer, uma comunidade dos anos 70, né? Perdida lá nos confins da Baixada Maranhense. É lá de Viana também? É lá de Viana, lá no Ibacazinho. Tudo teu com Viana, tudo né? é lá no Ibacazinho, na verdade. Eles também são de Bacazinho, né? São de Ibacazinho, isso. Tá Todos certo. os personagens são de lá. O cenário todo é o Rio Maracu. Rio Maracu vai ficar famoso. Que é o rio que banha o Ibacazinho. Rio Maracu vai ficar famoso. Ibacazinho também. Místico. Porque essa história tem uma coisa de mística exatamente. também, né? Mas vamos falar de Amaralinda. Sim. Quem era exatamente Amaralinda? Amaralinda era uma adolescente, ela tinha apenas 16 anos, né? Que de repente ela desperta, né? Para a causa do rio. Porque em 1973... passou a estrada MA-014, né, que liga a Baixada Maranhense, né, vai de Vitória até Pinheiro, né, e ao passar no Rio Maracu, a estrada, né, quando chega ali, cria-se um impasse porque a empresa não sabe como atravessar o rio. O que faz? Faz uma ponte? Entendi. Mas agora, isso é na história do livro, bem entendido. Na prática, não é bem assim, né? Sim. Mas a história do livro é essa. Então, eles optam pela ideia mais louca, que é de aterrar o rio para o trânsito das máquinas, né?
E aí é que começa a luta da Amaralinda. Amaralinda, porque ela entende que aquilo ali é um absurdo, aterrar um rio. Naquela época não era crime, né? Sim. Mas, quer dizer, hoje... Já era absurdo. Mas não era era crime, absurdo. mas era absurdo. E aí ela começa, a luta do mar contra o rochedo, né? Para tentar o quê? Fazer essa comunidade acordar e ver que ela tem que lutar pela preservação daquele rio, porque se ela não lutar, ela vai junto com o rio, ela se acaba junto com o rio, porque ela nasceu em função do rio. O rio é a fonte de vida e de sobrevivência, né? Então eles têm que pegar aquilo como se fosse uma questão de honra, né? Eles não podem permitir aquilo. E aí começa toda essa luta. E é uma menina que desperta tudo isso, de 16 né? anos Uma menina apenas. de 16 anos, com uma né? personalidade assim incrível, com uma visão muito além do tempo dela, né? Que ela diz coisas que a comunidade não entende. Só aos poucos, na dor mesmo, porque aí eles aterram o rio, e aí o rio se defende também, né? Porque a natureza, isso também é uma linha né, de construção da história, né? A natureza, tudo que você faz para a natureza tem volta. Tem volta. Na verdade, tudo na vida é aquela lei do causa e efeito. O que você faz tem retorno. E o rio também... Tudo que você planta um dia, você vai colher. Então, né? todas aquelas atrocidades, o rio responde o quê? Com secas terríveis, com enchentes imensas. E eles constroem 2 pontes de madeira, as 2 pontes desabam. E isso é verdade. Isso que eu ia perguntar. Isso é é verdade. A história não é ficção. Não, eu nasci lá, eu acompanhei 2 pontes de madeira, caíram. Que eles fizeram lá, tanto é que na terceira eles optaram por uma ponte de concreto armado, porque eles diziam que a ponte de madeira não seguraria a correnteza, né? Paralelo a essa luta ecológica da Amaralinda, ela desenvolve também amor, isso, essa coisa é uma toda, história de amor. Uma história de amor com Eugênio. Com Eugênio. Isso. Com Eugênio, né? É. Sim. Aí, mas o que eu quero saber não é bem do Eugênio. O que eu quero saber, que você já sabe que eu quero saber, é um personagem meio folclórico que tem nesse romance. Sebastião, vamos chamar só de Sebastião? Acho que tem que chamar pelo nome completo. Porque olha, peraí. Assim, os internautas estão desafiando ele. Vamos tratar de Sebastião X, né? Sebastião X. E eu vou dizer por que o X. Tá bom. Né? Porque o pessoal está desafiando se ele teria coragem de dizer. O nome é meio estranho, meio, vamos dizer assim, obsceno, assim, de Sebastião. E o internauta queria saber se ele teria coragem de dizer numa entrevista o nome desse personagem certinho. Que não é personagem, era uma pessoa de fato, né? É verdade. Que ele tinha uma particularidade, que a gente vai já falar. Vamos chamar só ele de Sebastião X. Como é que ele entra nessa história? Pois é porque aí a Linda, ela reúne um grupo de amigos. Primeiro ela tem a ideia de organizar um clube de jovens, junto com o apoio de Padre Eider, que é uma pessoa mítica, né? Era uma lenda lá de Viana. O Padre Eider ele existiu realmente, é uma história belíssima na cidade, até hoje ele é venerado. Era um cara assim que pensava muito além do tempo dele e tal. E ele entra nessa história, né? Junto com a Linda. Ela desenvolve uma amizade com o Padre Eider, porque os dois têm muita afinidade de pensamento, de visão histórica das coisas. E aí ele orienta a Linda a formar um clube de jovens, que é o embrião para organizar a comunidade. É o tempo das comunidades eclesiais de base, que o Padre Eider ele tem uma participação muito grande na organização daquelas comunidades. E aí ele junto com Linda, ele organiza o clube de jovens, que é o embrião para organizar, mobilizar a comunidade, que depois vai se transformar na associação de moradores, porque o clube de jovens ele atende a um setor. Sim, né? É bem restrito, vamos né? dizer É um segmento, segmento jovem. Segmento, e eles precisavam mobilizar a comunidade toda. E aí ela pega as pessoas mais próximas dela, que é o Eugênio, que é o namorado, né? Que é o companheiro, é o parceirão mesmo, de todas as horas, está sempre junto com ela. O Sebastião X, né, que é muito amigo do Eugênio, né, tanto é que no primeiro capítulo ele aparece logo com o Eugênio, né, eles eram muito ligados. O Maroto, né, o Pedro Castro, na verdade o Pedro Castro é o único personagem que tem o nome próprio. Pedro Castro é meu primo e mora lá no Ibacazinho, ele existe. Historiador, ele está com o nome dele oficial dele no mesmo. livro. O Maroto não, né? Sim. Além desse tem a Zuca, que é amiga inseparável de Amaralinda, que vai ter um envolvimento com o Eugênio e depois ela vai casar com o Sebastião X, né? Então, o núcleo é em torno disso. Não tem como ver esse Sebastião X e não rir. E tem a tia Zumira, que era fofoqueira, toda a comunidade tem uma pessoa que claro. né? Que faz o inferno. Tem que ter. Ela morre,
a tia Zumira, ela morre de repente, um ataque do coração, e aí ela começa a aparecer, né? Ela continua na história, transfigurada como um espírito, que fica como é? Perturbando a vida dos outros. Perturbando a vida de todo mundo, que conhece o segredo de todo mundo. É mal de fofoqueiro, né? Mesmo quando morre, continua perturbando. Isso, exatamente. Mas só para a gente parar de perturbar aqui, a gente vai fazer um intervalozinho, vamos tomar um café. E daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo, tá? Só um minutinho. Voltamos para conversar um pouquinho mais sobre esse romance que vai ser lançado agora em dezembro e que a gente já sabe um pouquinho a história porque a gente acompanha pela internet. O fato de você colocar toda essa história já à disposição de quem te segue pelo Facebook, por exemplo, você acha que tira um pouco o impacto da história ou faz aumentar, aguçar ainda mais a curiosidade da gente para ver como vai acabar? Porque eu fico lendo tudo. Em tese era para não ter mais interesse, né? Exatamente. Mas é exatamente o contrário. Eu peguei a experiência do Lipe e Juliana, né? Que foi um romance, uma coisa despretensiosa que eu comecei a escrever sem imaginar que era romance, como crônica. Como crônica. E aí aquilo foi pegando, aí de repente se cristalizou como romance. E eu escrevi até o penúltimo capítulo e foi um sucesso inesperado, né? E a saga da Amaralinda, tá acontecendo a mesma coisa, né? Ela veio crescendo no Tanto começo. que ela passou a Fazenda e Bagazinho para trás, Passou né? para trás, é. E veio assim no começo tímido, né? As pessoas foram se situando na história aos poucos e agora realmente a coisa pegou, né? E a Linda, ela é um personagem assim que todo mundo adora, né? E torce por ela, tanto é que eu recebo até, já cheguei a receber ameaça de morte, brincando, pra não né? Lógico, matar né? a Amaralinda. Para não matar a Amaralinda, né? Como se eu tivesse esse poder de manter a vida de Linda, né? E de interferir na história, porque a história é verídica, né? Então você não pode dizer que ela não morreu, se na verdade ela morreu, né? Mas além da Amaralinda, eu acho que quem rouba a cena mesmo é o Sebastião. Esse Sebastião, gente, ele tem um nome estranho. No livro vocês vão ver, tá? Porque ele tem um sinal meio estranho. Esse sinal que ele tinha é um sinal assim nas costas, meio triangular. Isso. E esquisito. E que todo mundo achava que ele era mulher. Isso. Mas ele existiu, ele tinha esse sinal, é tão Não, ele não existiu, ele existe. Ele não morreu. Não morreu, ele tá lá no Ibacazinho. Já com uma certa idade, mas quando tá lá no Ibacazinho, ele tinha uma protuberância, né? Um pouco acima do quadril, né? Perto dos rins, né? E que lembrava a anatomia, né? Do sexo feminino, né? E as pessoas começaram a despertar para aquilo ali, lá no interior, né? E aquilo ali foi assim. Ele era motivo de chacota, a pessoa brincava muito, ele se chateava. Nesse tempo não tinha o nome, mas era um bullying, né? Não tinha bullying, esse nome e todo mundo fazia. Ele daqui matar um com facão por causa disso. Teve outro que quase deu um tiro nele também por conta dessas coisas, desses conflitos, né? Até que depois ele aceitou normalmente e até gostou, porque na verdade com esse apelido, né? O apelido não é dos melhores, vamos com esse codinome, né? Com esse codinome, ele fez carreira política. Esse nome? Ele foi o vereador mais votado de Viana. Teve 2.000 e tantos votos, quase uma eleição de prefeito.
né? Então, assim, com esse nome, e o slogan de campanha dele era com esse nome. Olha, nós não vamos dizer... Era deixe de lorota, chega de lorota, vote no, entendeu? Dá para entender, né? A gente não vai dizer o nome aqui, tá, gente? Mas assim, se você pesquisar a história de Viana, já que ele foi candidato a vereador, ou então ler no Facebook do Donato Reis, a história, você vai descobrir o nome desse Sebastião, um nome bem esquisito, como ele já disse. Acho que já deu para adivinhar, né? Já deu, a gente tem certeza, já deu para adivinhar o nome. Mas ele, no começo, se incomodou, depois passou a incorporar aquilo, ele se sentia mais ou menos assim um personagem folclórico dentro da cidade ou não? Não, ele não se sentia, acho que ele se sentia uma pessoa normal. No começo foi muito complicado. A estranheza era por parte dos outros. Mas depois ele absorveu inteiramente, e a comunidade também. O problema foi depois que ele faz, isso é na história, isso, né? Ele faz acordos espúrios com o prefeito, né? Começa a acumular bens, né? A troco de negociatas. Já como vereador? Já como vereador, trai a comunidade na questão do aterramento do rio, porque ele se junta com o prefeito. E aí sim, aí a comunidade se volta contra ele, porque a essa altura a comunidade ela já está conscientizada, né, pela Linda, ela está mobilizada. A Linda não está na comunidade, não está lá no Ibacazinho quando ocorre o aterramento do rio. E aí a comunidade vai para cima dele, do Sebastião, e dá uma sova nele de pau, e ele para fugir do cerco, né, debaixo de ripa, ele some no mato, né, e passa muito tempo escondido no mato. Esse livro tem de tudo, viu? Ele passa por um processo de execração mesmo, que ele não consegue nem sair na rua. E aí começa a chamar ele sabe? Aí piora. Aí todos os apelidos que tu possa imaginar decorrentes, né, desse codinome, eles começam a nomear o Sebastião. Se né? já não era bom primeiro, os que vieram depois eram considerados. Era para insultar mesmo. Inclusive ele refletindo, aí ele, né, conversando com ele mesmo, ele disse, poxa, esse apelido, né? O primeiro, né? Foi uma coisa que já está incorporada no meu nome. Ninguém vê como chacota, como redução, não, mas é um homem que dá força, né? Sebastião, tal. Dá personalidade, entendeu? É assim que eu fiquei conhecido no mundo político, né? Que me deu projeção, né? E tal. Mas, quer dizer, os derivativos, os que vieram depois eram para insultar. Aí sim, era para diminuir mesmo, era para fazer chacota com ele, né? Já era resultado do trabalho que ele fez ou do trabalho que ele deixou de fazer, da frustração, né? da comunidade. Uma forma né? de descarregar toda a raiva, toda a decepção nele. E hoje, eu vou te chamar de Reizinho, porque estou acostumada com esse nome, é difícil chamar de Donato Reis. Mas hoje, ele ainda é um político? Ele não exerce influência? Não, nada mais, nada não. Uma experiência frustrante, foi só a primeira acabou? Não, é bom a gente esclarecer umas coisas, né? Porque essa coisa da história, ela se confunde muito ficção com realidade. Na realidade, ele nunca foi político, né? Ele nunca seguiu carreira política, ele foi político na história. Porque a história era parte de um embrião, de um fato concreto. Qual é o fato concreto? É o aterramento do rio Maracu. Isso. Né? E daí vai se expandindo. Tem muita coisa que nunca existiu, que faz parte do universo literário. É um romance mesmo. É um romance mesmo. Inclusive, quando for publicado o livro, coloca que é uma obra literária que, como tal, não tem compromisso com resgate histórico. E sim. Isso. Porque senão seria só uma transcrição do que aconteceu. Relato do que aconteceu. Ela é realmente uma história literária, né? Que conjuga as duas coisas, realidade e ficção. A partir de então, com o Lipe Juliana tendo sido um sucesso, vamos dizer, despretensioso da tua parte, ele se transforma no sucesso no ano passado, bem recentinho. Vem agora um livro que está pronto e um outro que passa na frente. Sim. A partir de então, tu passa a te ver como um romancista? É verdade. Eu vim para cá pensando nisso, né? Que é uma coisa que eu estou incorporando. O Lipe e Juliana foi só um ensaio, né? É uma história, eu nunca neguei isso, é uma história açucarada, é uma história, é uma trama leve, linear. A saga de Amaralinda, não, ele é um romance denso, é um romance histórico, né? Ele parte de fatos realmente que aconteceram e aborda um tema que é muito atual. Isso, que a questão ambientais. Que é a questão da preservação do meio ambiente, que na Baixada Maranhense é uma coisa assim que, sabe, precisa, a comunidade ela precisa evoluir muito em termos de conscientização, né? Porque há realmente uma degradação muito grande, né, dos recursos naturais. E é importante que a comunidade ela se levante contra isso, né? Porque as instituições,
elas agem por pressão, Sim, por pressão sim, da é sociedade. verdade. Isso Não vem de graça, não. isso aí é a lógica da democracia, né? É esse equilíbrio de coisas, né? Então, o povo, né? O poder emana do povo, né? E o povo emana do povo, quer dizer, o povo ele tem que exercer esse poder. Como é que ele exerce o poder? Elegendo os seus representantes para agir em nome dele, mas cobrando também e pressionando dos quando a representantes coisa e das não tá, instituições. exatamente, né? quando a coisa não sai bem do jeito Então que... é uma trama grande, né? Quer dizer, eu vejo o Lípio Júnior como um preparo, um ensaio para me lançar em algo muito maior, né? De um desafio muito maior que é escrever realmente um romance com todas as características de um romance histórico. Você diria que você está treinando por enquanto? Está começando, está ensaiando? Eu acho que começou um ensaio com Lípio e Juliana. Isso. Eu não posso dizer que eu estou pronto. Pronto. É bom que a gente nunca esteja pronto. Eu me vejo um pouco mais preparado agora. Mas né? é bom que a gente nunca esteja pronto para a gente sempre perseguir esse objetivo. Não, eu estou crescendo, né? Exatamente, eu não sei onde vou parar, mas eu começou com Lípio e Juliana, açucaradinho, vem um mais denso, com a Amaralinda, né? Isso. O Ibacazinho, que já está pronto. Está pronto. Quer dizer, então, se tem esse agora em dezembro, o outro sai logo, porque ele já está pronto, né? A questão é você não superpor as coisas, né? Tem que dar um certo tempo. A saga de Amaralinda tem que passar pelo menos uns 6 meses aí as pessoas absorvendo. Né? Exatamente, para não juntar uma Mas história. Mas a Fazenda Abacazinho, com certeza ela vai ser lançada até junho, julho. Então vamos falar de Abacazinho no próximo bloco. De novo, eu vou fazer um rápido intervalinho. A gente vai voltar já para continuar conversando sobre esses romances que já estão prontos e que devem ser logo. Só um minuto. De volta aqui para mais um bloco, nosso último bloco, infelizmente, de conversa aqui com o Nonato Reis sobre essa saga de romances. Eu nem vou dizer a saga de Amaralinda, porque já está numa saga de romances. Mas, assim, você não foi meu contemporâneo, mas eu conheci você como jornalista, tá? Trabalhou com gente aqui na Assembleia, né? Essa vida de jornalista ficou mesmo para trás? Eu acho que, assim, o jornalista, ele nunca morre dentro de você. Isso, né? É verdade. Eu, inclusive, nos meus livros, né, de literatura, eu conservo muito esse traço, né, a característica do jornalista, que é essa linguagem mais ágil, né, mais objetiva. Se você ler os meus romances, agora pode ser os meus, né? Os meus, né? Ai, se você ler a saga de Amaralinda, você vai ver que cada capítulo ele tem um desfecho como se fosse uma crônica. Na verdade, é como se fosse uma sucessão de crônicas, né, interligada por começo, meio e fim, por um vértice, né, central, que é a história de Amaralinda, né? Mas assim, é como se fosse uma sucessão de crônicas. Cada capítulo ele encerra um final inusitado. Por quê? Isso é um recurso que eu uso porque eu estou numa rede social. Isso. Eu não posso... Você vê que se você pegar um romance, até 100 anos de solidão, é um modelo... O meu preferido. Tem uma parte lá, todo romance, ele tem umas partes que são inteiramente descartáveis. Descartáveis, é. Você, o autor está preenchendo linguiça aqui, eu podia pular, né? Na saga de Amaralinda não tem isso. Não tem um capítulo que você diz, esse aqui não é interessante. Não faz parte da história. Porque todos têm um atrativo, entendeu? Todos é desenvolvido dessa forma, para que o leitor vá até o final. Então isso é um pedacinho do jornalista dentro do escritor. Eu acho que é um pedaço bem grande, né? É um pedaço, é uma mistura, acho que é meio a meio. Né? Então, assim,
Você não se vê mais como jornalista, você não pretende mais voltar a exercer o jornalismo. Daqui para frente é o escritor que fala mais alto. Exatamente. É isso que está dentro de mim, né? Eu acho que, na verdade, eu sempre fui mais escritor do que jornalista. Ontem eu encontrei nas redes sociais um amigo muito querido, uma pessoa que eu admiro muito, né? Do meu tempo de jornal de hoje, que é o Gilson Dumont. Gilson É um cara que Dumont, tem um texto espetacular. Eu sempre quis ter um texto igual a ele. Eu estava começando o jornal de hoje e o Gilson passou por vários jornais, né? Trabalhou no Correio Brasiliense, trabalhou na Folha de São Paulo, enfim. Um cara com um texto maravilhoso. E a gente teve uma amizade muito grande no jornal. Depois a gente se separou, nunca mais eu vi. E agora ontem eu encontrei ele no Facebook. Todo mundo ele curtiu um texto meu, eu mando um convite de amizade. Ele aceitou. Aí eu estava escrevendo outro capítulo ontem, né? Publiquei da saga. Aí ele pega e compartilha. Eu digo, nossa, que bacana. Que bacana. Tal. Aí ele me disse, eu sempre vi você como um grande escritor. Né? E agora está se comprovando. E Quer dizer, ele já via antes o que você ainda não percebia. Os meus textos sempre eram assim, era uma mistura de literatura com jornalismo. Eu sempre procurava fazer essa coisa, fazer um texto mais leve, mais sério. Por isso que eu não dei certo na Folha de São Paulo. Porque a Folha tem aquele manual de redação que é aquele texto rígido, né? Aquela coisa concisa, seca, objetiva, técnica. Sem emoção. E eu não consegui me adaptar por isso. Eu também não sei escrever sem emoção. Eu também não sei. Para eu escrever uma reportagem longa, eu tenho que me emocionar. Mas dizem que jornalista não deve se emocionar quando conta determinados fatos. Mas como você não se emociona se você é humano e está participando daquilo? Não tem como, só a parte humana está ali. Você não tem como separar as coisas. Tem que ser um alemão bem forte para não se emocionar. É verdade, é um russo. Para não demonstrar as emoções. Você chega lá numa comunidade que está todo mundo sofrendo, você se envolve. É o teu olhar. É o teu olhar. É o olhar não da só gente, de jornalista, mas o teu olhar como pessoa. Acho que como pessoa, com verdade. Sentimentos, essa coisa toda. Né? Agora, voltando aqui aos romances, você compartilha, como você está falando. Tudo. Eu acompanho já o livro, já sei mais ou menos. Sim. Mas assim, o final do livro, a gente vai saber antes? Não. Ah, que pena. Hoje eu vou publicar o último capítulo, né? Do que pode ser mostrado nas redes sociais. Vai ficar restando ainda. Tem um outro capítulo que é o encontro de Linda com a filha, para falar sobre esse desfecho dela, da Linda, né? Da Linda, que é iminente, né? A Linda, a essa altura, ela já está muito debilitada. Ela não está mais nem saindo de casa, porque ela dá febre o tempo todo, febre alta, ela já vem, o catarro já vem com sangue, ela tosse muito, a doença já debilitou inteiramente, mas ela é um espírito muito forte. Então ela continua fazendo as coisas que ela fazia antes, num ritmo até maior. E aí ela vai ter uma conversa com a filha dela de 5 anos apenas, né? Que é a Catarina, a filha dela, com o Eugênio. E vai falar para ela justamente da despedida dela, né? Que ela vai ficar sem a mãe, entendeu? Faz uma preparação para a partida dela, e nesse encontro vai ser ela, o Padre Eida, que é o padrinho da Catarina, os 3 vão ter esse encontro. Acho que para mim é o capítulo mais importante do livro, né? Mas na verdade... não vai aparecer nas redes. Isso vai ficar para depois. E o final, que é o grande fato, né, do livro, né? Desde o primeiro capítulo eu falo sobre isso, né? A história, desde o começo, ela se reporta a esse fato final que vai acontecer. Que não tem como evitar, né? Que marca o fim do livro. Mas, na verdade, a Maralinda morreu cedo, né? Com 20 uma semana de completar 23 anos. Muito nova. No livro ela segue um pouquinho mais. Não, ela começou com 16 anos no livro, e são 7 anos só. E tem um aspecto místico, né? Porque o nascimento de Linda, ele foi anunciado muito antes. Foi assim, lá no interior tem muito essa concessão de cura, que é tambor de mina, né? E o Amaro, que é o pai da Linda, com a Almerinda, eles já tinham 40 anos. É de Amaro com a Maralinda. Os dois tinham 40 anos e nunca tinham tido filho. Então eles não esperavam mais ter filho. E uma entidade espiritual, né? Ela encarna lá no curandeiro, né? E o curandeiro diz que eles vão ter um filho, né? E que esse filho, ele vai ter vai ser uma pessoa assim destacada na comunidade, que vai ter uma missão nessa comunidade.
E no final ele diz que a roseira, ele fala em metáfora. A roseira começa a murchar na 22ª lua e tomba na 23ª lua, mas da roseira cai uma pétala que renasce. Que é a Catarina. A pétala é a Catarina, né? Mas assim, é bem metáfora essa história mesmo, ficou, né? Bem... Mas nunca, a comunidade não levava a sério isso aí. Sim. Mas aí com o encadeamento dos fatos, eles foram ver foram vendo que isso tinha tudo a ver, né? É sim, só uma última pergunta. Tudo que você conta de uma certa forma aconteceu e você participou de boa parte deles, né? Você morava lá nessa época, né? As pessoas de lá, da comunidade, ou que nem moram mais lá, como elas recebem uma obra em que elas estão retratadas? Porque você está se especializando nisso, né? Fazer obras em pessoas que estão ali do teu lado, né? Do meu lado. Você não sabe bem, por exemplo, de Lipe e Juliana, você não sabia bem como que é ser recebida pelo Lipe e pela Juliana, na verdade, né? É verdade. E agora, esse pessoal de lá, você tem alguma resposta, você tem algum feedback com esse pessoal? Eles acompanham, né? Eles acompanham e o bom é que eles sabem tudo o que aconteceu, né? Às vezes quando eu estou me dizendo, eu digo, não foi assim que aconteceu. Eu digo, mas isso aqui é uma história, é uma ficção. Eles querem ver a realidade. Tá? Então eles acompanham, quer dizer, o que aconteceu, né, de fato com o que acontece no livro, né? Então, né? Assim, eles são críticos assim, muito mais, né, assim, muito mais conscientes, né? É verdade. Do que qualquer outra pessoa que não Eles não querem te deixar desviar do caminho. Não, eles querem amarrar. Às vezes eles não conseguem entender que é uma obra literária, né? Que é de ficção, né? É verdade. Eles vão pelo caminho de que está seguindo o ritmo natural dos acontecimentos. Verdade, isso. Sebastião ainda vive? Vive, tem filho, tem mulher, tem... Ele está gostando do jeito que ele está sendo retratado? Né? Engraçado. Olha, eu diria que além de Linda, o personagem mais popular desse livro é Sebastião. Com certeza. Sebastião É verdade. Ele é o mais popular, né? É o mais popular. Ele, sei lá, ele reúne uma mescla assim de humor, ele é um cara assim, ele é aquele cara tacão, assim mesmo, lá dentro do mato mesmo, entendeu? Aquele caboclo, né? Aquele caboclo na acepção da palavra, né? E tem um aspecto humorístico, né? Engraçado. Sim, que as pessoas terminam gostando dele. É, né? A gente acaba gostando dele. Isso. Até pelo bullying que ele sofria. Pois é, e aí a última vez... Tinha essa história de bullying, todo mundo mexia com coisa todo atual agora. Mexia com todo mundo, não se resolvia lá mesmo verdade, e acabou, né? É verdade. Olha, a gente passaria a manhã inteirinha aqui conversando sobre isso, mas a gente vai ter que aguardar. A gente não vai saber o final de Amaralinda. Está perto de saber, dezembro. Está pertinho de saber, porque a partir de agora ele não vai mais deixar a gente tomar conhecimento do que vai acontecer com esses personagens, mas a gente já sabe mais ou menos tudo que tem dentro da história. Só falta ver o que ele vai tramar para esse final. Só o desfecho, esse desfecho que a gente quer ver. Esse desfecho, claro, a gente só vai ver no lançamento do livro, que vai acontecer em dezembro. Já está tudo certinho, né? Até dezembro. Tudo certo, Então, dezembro a gente ganha de presente um novo livro de Deus Nonato quiser, Reis. Exatamente. Aí, a partir daí, seja lá o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Amém. Seja coisa boa. Com certeza. Quando Deus quer, tudo muito bom. Isso. Nonato Reis, querido, muito obrigado por mais essa conversa aqui comigo. Prazer foi café. meu, a honra. Sempre bom estar por aqui, cercado de amigos. Aqui eu me sinto em casa. Aqui era a sua casa, amigo. Tanto é que é a primeira entrevista que eu estou dando sobre a Amaralinda, né? Pois é, tinha que ser para mim, né? Porque senão fosse ficar zangada. Tinha que ser, é verdade. Bom dia para você, bom dia para você todos. Também, que sabe que todo esse papo aqui vai ficar à sua disposição no nosso site, acesse a hora que você quiser. Não está lembrando, é o al.ma.leg.br/TV, lá vai estar tudo prontinho para você. Essa e todas as outras, você já sabe. Mas não se esqueça que eu vou estar aqui esperando você todo dia às 8h30 da manhã, tá? Tchau.